Estamos aqui na 32ª Cimeira da União Africana. Comigo tenho o Carlos Lopes, o alto representante para as negociações de África com a Europa. Sr. Carlos Lopes, obrigado Sr. Professor Carlos Lopes, obrigado por estar connosco. Como é que estão a decorrer os trabalhos nesta altura? Bom, eu acho que esta cimeira está sem polémicas, porque houve uma cimeira em novembro que permitiu passar em revista os problemas mais importantes relacionados com a reforma da União Africana. Aí havia uma certa controvérsia, mas agora foi tudo aprovado. E agora o tema do dia é mais a questão dos deslocados, dos refugiados, que é um tema normalmente que não traz grandes dificuldades e que permite justamente fazer o ponto das questões de conflito, paz e segurança de maneira indireta. Portanto, está a correr bem. E será esse a prioridade do novo presidente Al-Sisi, o presidente do Egito? Com certeza, inclusive o presidente Al-Sisi acabou de informar da sua intenção durante o mandato de criar, digamos, um centro contra a luta contra o terrorismo e também de ter um grande fórum sobre a paz e segurança, que evidentemente vai tratar de questões relacionadas com pessoas que estão deslocadas e que têm sofrido os conflitos. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também falou eloquentemente sobre a questão. Portanto, acho que há um certo consenso na forma de tratar, porque a África está, podemos dizer, um pouco mais adiantada na proteção das pessoas vulneráveis do que outros continentes. E, na sua opinião, as reformas que Paul Kagame deu continuidade e forçou, digamos assim, vão continuar nesta presidência de Al-Sisi? Eu penso que sim, nomeadamente o facto de que até 2021 vamos ter que eleger um novo colégio de comissários com uma estrutura diferente. Vamos ter que passar em revista os recursos humanos, com auditorias que já estão anunciadas. A questão do financiamento está bem encaminhada. O número de países que aderiram já à nova fórmula que permite autonomizar o financiamento da União Africana está a aumentar. Os 0,2% sobre as importações. Sobre as importações e também a contribuição ao Fundo de Paz. O presidente Kagame anunciou que cerca de 50 países já contribuem para o Fundo de Paz, o que é um recorde, porque somos apenas 55 membros, e que este ano já estamos em 89 milhões de dólares. Quando se compara com há uns anos atrás, onde era 4, 5 milhões, pode-se ver a diferença. Podemos falar num ambiente positivo e motivado por parte dos líderes africanos para fazer avançar a União Africana? Vê-se, por exemplo, a grande mobilização à volta do estabelecimento da Zona de Livre Comércio, que é um tema que não é o tema central, mas que acaba por ser o tema, digamos, que demonstra essa vontade enorme de transformar as realidades do continente, porque através da integração regional pode-se de facto mudar completamente as fortunas do continente. E pensa-se que já vamos chegar muito cedo ao número de ratificações necessárias, que são 22 ratificações, já temos 18, para poder começar a implementação dessa zona de livre comércio. Será para breve? Será para breve. A ideia é que comece a implementação propriamente dita em 2020 e neste momento só há 3 países dos 55 que ainda não aderiram completamente à formulação de livre comércio. Em termos de PALOP, Angola, qual é o papel de Angola neste momento? É um país que constitui uma economia muito importante. A contribuição de Angola para o PIB africano é extremamente crítica. É a 6ª maior economia do continente e, portanto, qualquer solavanco na prosperidade angolana tem consequências, digamos, desastrosas para a performance africana. Infelizmente, Angola tem uma economia muito dependente de petróleo, é o caso também da Nigéria e de alguns outros países africanos, e acabam por ficar um pouco na cauda do crescimento e da performance. A transformação estrutural da economia angolana é fundamental para que Angola possa ocupar o lugar que merece no concerto das nações africanas. E a Guiné-Bissau, por exemplo? A Guiné-Bissau continua a ser um sujeito na pauta da paz e segurança por causa da sua instabilidade. Neste momento há eleições que estão previstas para 10 de março. Há uma grande ansiedade para que elas não só se realizem, mas corram bem,
porque de facto o país está já a viver 4 anos de crises e convulsões permanentes que, digamos, castigam a população, mas também não dão um bom nome à zona da África Ocidental, que tem sido uma das mais dinâmicas em matéria de paz e segurança. Algum outro país do Spalop que gostaria de salientar? Talvez mencionar o caso de Moçambique, que não é evidentemente objeto de nenhuma análise aqui na Cimeira da União Africana, mas que é um país que, por causa do seu problema da dívida e por causa das dívidas ocultas, está a atrair muita atenção dos analistas, porque não é só o facto de ter havido problemas de governação interna que conduziram a essa situação, é também a forma como certos fundos predadores e o comportamento de certos bancos permitiu que isso fosse possível. E agora, voltando ao tema que lhe diz respeito, sendo o alto representante da África para as negociações com a Europa, o que está a ser feito nesse domínio? Nós tivemos a oportunidade de aprovar em janeiro uma reunião ministerial entre a Europa e a África, um conjunto de procedimentos para começar a negociação continente a continente. A negociação continente a continente é diferente da negociação ACP. A ACP diz respeito a 48 países, é centrada mais na questão da ajuda. Aquilo que nós precisamos de fazer em termos de instrumentos continente a continente tem mais a ver com a zona de livre comércio e tem a ver também com a questão da paz e segurança e das migrações. Portanto, estamos no bom caminho em termos de poder permitir que não haja confusão entre negociações ACP e negociações continente a continente. Diz ACP? A África, Caraíbas, Pacífico, que é a configuração habitual que negocia ajuda ao desenvolvimento com a Europa. Mas queremos a coordenação entre os dois esquemas de negociação, entre as duas estruturas. Para isso será importante, se calhar, o Tratado de Livre Comércio Africano? Com certeza, vai mudar completamente a forma de ver a relação África-Europa, porque neste momento as pessoas não se dão conta, mas a África é o terceiro parceiro comercial da Europa, depois dos Estados Unidos e da China, e a Europa é o primeiro parceiro comercial da África, mais importante do que a China, se contarmos com a União Europeia. Portanto, todas as razões para que a zona de livre comércio seja um elemento fundamental nas negociações. Uma última pergunta, o tema da cimeira, desta cimeira, são os refugiados. Pensa que existiu alguma, digamos, pressão por parte da Europa ou do Secretário-Geral das Nações Unidas para que a África se dedicasse mais aos refugiados e às pessoas deslocadas? Não houve nenhuma pressão, mas é evidente que nós estamos ao corrente do facto de que o debate sobre migrações na Europa é um debate que está cheio de percepções negativas em relação à África, muitas delas fabricadas porque não dizem respeito, digamos, à realidade dos factos e das estatísticas. Mas não houve diretamente nenhuma alusão a essa questão durante esta cimeira. Eu perguntava-lhe no sentido de que, uma vez que a Europa é um dos grandes, contribui substancialmente para o financiamento da União Africana, poderá isso, de certa forma, ter jogado no sentido de eleger este tema como o tema principal desta cimeira? Não, isto foi um processo interno e, portanto, nós não estamos a tratar propriamente do tema das migrações, estamos a tratar de um tema conexo, que é o tema da proteção de pessoas vulneráveis e que é um tema que, na realidade, diz mais respeito às questões internas de paz e segurança, numa agenda que é muito ambiciosa por parte da União Africana, que é de silenciar as armas até 2020. Será possível isso? Bom, se virmos o que aconteceu na zona dos Grandes Lagos, as transições recentes que aconteceram em países como a República Democrática do Congo, Madagascar, toda a revolução que está a acontecer nas relações no Corno da África, podemos dizer que há avanços significativos. Continuamos a ter problemas sérios, tanto na Líbia como na zona do Sahel. Mas, digamos, pode-se dizer que houve progressos fantásticos. Oxalá a África seja, de facto, um continente pleno de paz. Obrigado por falar connosco, o professor Carlos Lopes, o alto representante de África para as negociações com a Europa.